Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de calorimetria. Olha só, a nitruração é um tratamento térmico que tem por finalidade, entre outras, aumentar a dureza da camada superficial do aço devido à formação de nitretos de ferro sobre a superfície desse metal. Esse processo pode ser realizado em meio líquido, em um banho de cianeto de sódio fundido a 570 graus Celsius. O aço pode ser nitrurado ao atingir 537 graus Celsius. Então, você vai pegar esse aço, mergulhar nesse líquido de cianeto de sódio fundido, e a temperatura dele, ao chegar a 537 graus Celsius, você pode retirar essa peça de aço, que ela está nitrurada aí, certo? A partir da temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Se a temperatura do banho de cianeto de sódio não puder ser mantida, esse sal esfria até seu ponto de fusão, ou seja, no caso, solidificação, né? E depois começa a se solidificar. Nessa circunstância, considerando o ponto de fusão do cianeto de sódio igual a 564 graus Celsius, então perceba que ele está a 570, onde nós vamos fazer o banho do aço, né? E aí, conforme esse aço, numa temperatura menor, vai sendo colocado, ele começa a roubar calor do cianeto. A temperatura do aço vai aumentando, a do cianeto vai diminuindo. Quando ele chega a 564 graus Celsius, é onde ele entra no processo de solidificação. É o ponto de solidificação ou de fusão dele, certo? Porém, ele ainda está no estado líquido. Então, a gente pode continuar colocando ainda aço até que todo esse cianeto de sódio se solidifique. Então, considerando esse o ponto de fusão ou solidificação do cianeto de sódio, o calor específico do cianeto de sódio igual a 1,1 joule por grau Celsius, o calor latente de solidificação do cianeto de sódio igual a 179 joules por grama, a densidade desse cianeto igual a 1,25 gramas por centímetro cúbico, e o calor específico do aço igual a 0,145 joules por grau Celsius, qual é a quantidade mínima de peças de aço de 625 gramas que podem ser nitruradas antes do início da solidificação de 5 litros de banho do líquido de NaCN. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, meninos, é passar esses 5 litros que nós temos de cianeto de sódio para massa, para gramas, né? E aí a gente tem aí a densidade dele, ó, de 1,25 grama por centímetro cúbico. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume e que, portanto, a massa é a densidade vezes o volume, certo? Bom, a massa de cianeto de sódio que nós temos é a densidade que vale 1,25 grama por centímetro cúbico vezes o volume de 5 litros, que tem que entrar em centímetro cúbico. Cada litro equivale a 1 decímetro cúbico, né? E 1 decímetro cúbico tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, 5 litros ou 5 decímetros cúbicos equivale a 5.000 centímetros cúbicos. A hora que você faz essa multiplicação, você vai checar que a massa de cianeto é o equivalente a 6.250 gramas para nós aí, belezinha? Bom, agora o que nós sabemos? Que todo calor que o aço vai receber é um calor que vem para nós lá do cianeto, que vai estar diminuindo essa temperatura. Só que ele vai diminuir a temperatura, então esse daqui é a quantidade de calor do cianeto para variar a temperatura e mais o calor para o cianeto mudar o estado físico, ou seja, ele começar a solidificar. Enquanto ele vai solidificando, como ainda tem parte no estado líquido, eu ainda consigo colocar a peça de aço para ser nitrurada, né? Então, até que se tenha um pouquinho de líquido, a gente ainda consegue colocar essa peça para ser nitrurada. Todo o calor que sai, então, do cianeto, que ele vai perder quando diminui a temperatura e, posteriormente, quando estiver mudando o estado físico, é o calor que vem para o aço para nós, certo? Bom, o aço vai variar a temperatura, então vai ser um quimacete para nós aqui, para o aço. O cianeto também vai variar a temperatura, portanto, será também um quimacete para o nosso cianeto de sódio, mais a mudança de estado físico, que aí é o que mole, calor latente, ok?
Bom, o que vai ser a massa de aço? Ele garantiu para nós aqui que cada peça, opa, deixa eu colocar na cor vermelha aqui, peraí. Olha lá, que cada peça de aço tem 620 gramas. E ele quer saber qual o número mínimo de peças, né? Quantas peças a gente vai conseguir nitrurar aí. Então, essa massa de aço vai ser o número de peças vezes a massa de cada peça, que é de 625 gramas, sendo esse N o que nós estamos querendo calcular aqui. O calor específico do nosso aço está aqui embaixo, ó, 0,145 joules por grama grau Celsius. E a variação de temperatura do aço, a gente vai pegar as variações de temperatura aqui em módulo, porque nós já estamos igualando, né, essas quantidades de calor. Ele vai de 25 para 537. 537 menos 25, isso dá para nós 512 graus Celsius. Tudo isso é igual à massa do cianeto, que nós acabamos de descobrir que vale 6.250 gramas. O calor específico que vale 1,1 joule por grama grau Celsius. E vezes a variação de temperatura em módulo, tá? Então lembre-se que aqui a gente vai pegar essa variação de temperatura em módulo, porque eu já estou igualando essas quantidades de calor em módulo para nós, certo? Então aqui ele está 570 e vai diminuir a temperatura até chegar no seu ponto de solidificação, que é de 564. Então a variação de temperatura aqui em módulo vale 6 graus Celsius. Mais o que mole, que são 6.250 gramas, vezes o calor latente, que vale 179, tá aqui, ó, 179 joules por grama. E agora é fazer conta que não tá bonita, né? Mas olha só que interessante. Se você olhar, dá para dividir toda a equação por 625. Então aqui, ó, eu vou dividir toda essa equação nossa aqui, ó, por 625. 625 por 625 dá 1. 6.250 por 625 dá 10. E 6.250 por 625 dá 10. Acredito que já tenha dado uma melhorada para nós aí, certo? Então, agora, fazendo conta, nós vamos ficar N vezes 0,145, que é o calor específico do aço, vezes 512, que foi sua variação de temperatura em módulo, né? Se você fizer esse produto, você vai chegar aqui, isso dá 74,24. É igual 1,1 vezes 6 vai dar 6,6 vezes 10, isso daqui dá 66. E mais 10 vezes 179, isso daqui dá um total de 1.790. Então, nós vamos ficar com 74,24 vezes N é igual a 1.790 mais 66, que vai dar um total de 1.856. O 74,24, que está multiplicando, ele passa dividindo esse 1.856. Então, vamos ficar 1.856 dividido por 74,24. A gente descobre que o número de peças que vai ser suficiente, que vai dar tempo, né, da gente poder nitrurar aí, seria o equivalente a 25 peças, o que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa aí. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.